Olá, amigos, muito bom dia, bem-vindos. Olha, hoje a gente tem muitas escolhas, como todos os dias, desde a hora que a gente acorda, a hora que a gente dorme. E a questão é, o que motiva as nossas escolhas? Será que é apenas a nossa vontade? Veja, se isso acontece, é um problema. As pessoas que são impulsivas, normalmente elas tomam decisões levadas pelas suas emoções. As pessoas assim que são mais fracas para decidir, elas demoram para pensar, sabe, para tomar decisão, elas pensam muito. Elas sabem até o que é correto, mas ficam com medo, o que os outros vão dizer, eu vou passar vergonha. E ficam esperando os outros decidirem, muitas vezes até porque elas não querem assumir riscos, são acomodadas, não é? E daí, às vezes, quando decidem tarde demais. Pessoas rígidas, elas são bem decididas, mas normalmente elas têm aquela tendência de dizer não. E ficam sempre do mesmo jeito fazendo as coisas, não buscam soluções novas, têm dificuldade de reconhecer que erram. Ellen White escreveu no livro Mensagem aos Jovens um texto fantástico. Ela diz o seguinte, que a vontade é poder que governa a natureza do homem. Ela está acima de outras faculdades que a gente tem. E a gente precisa cuidar dessa vontade, né? Porque vontade não é apenas gosto e inclinação, não. É poder que decide. Daí a necessidade de a gente obedecer a Deus, porque senão as nossas vontades vão ser deficientes e as nossas escolhas serão deficientes. Gente, quando a gente resolve não escolher fazer a vontade de Deus e deixar que as nossas escolhas sejam dominadas simplesmente pela nossa vontade, é o mesmo que a gente dissesse assim, eu não quero servir a Deus. Tá no mesmo patamar, certo? Às vezes a gente tem tendências que deseja vencer e não consegue, vai se afundando mais. Por quê? Porque a gente permite que as nossas emoções, que a nossa vontade seja aquele que governa as coisas e a gente deixa de buscar o discernimento que vem de Deus e poder para vencer as coisas. Isso é muito sério, tá certo? Dr. Timothy Jennings, ele é um psicólogo, psiquiatra, e ele disse que a razão e a consciência, elas são designadas a nós por Deus para nos servir de governadores, digamos assim, de agentes governadores das nossas escolhas. Veja, razão e consciência. E quando a gente trabalha com esses dois juntos, a gente acha o discernimento. E daí a gente tem as nossas emoções sob controle, os comportamentos também são controlados. Quando as nossas escolhas, elas violam a razão e a consciência, gente, sabe o que acontece conosco? Nós ficamos inquietos, nós temos ansiedade. Quando a razão e a consciência estão à frente, né, mesmo que a gente tenha que tomar decisões que possam gerar no momento um certo desconforto, sabe o que vem depois? Paz, tranquilidade, confiança, certeza. Quantas vezes na vida familiar, no trabalho, na igreja, em outras circunstâncias, a gente acaba agindo apenas por emoção, né? Ou às vezes agindo só pela razão, outros momentos agindo de uma forma fanática só pela consciência. Olha, não dizemos às vezes não, porque a gente fica com medo que os outros vão falar, né? A gente não consegue controlar, não põe limites para vergonha. E daí a gente deixa os outros decidir, deixa que os outros controlem. Ou então a gente confia tanto naquilo que a gente acha, que vamos apenas pelo nosso próprio entendimento e daí vem conflitos, né? Por quê? Porque a gente acaba se tornando incoerente, imprudente e fraco. Bom, seja quais forem as escolhas que você precisa fazer hoje, analise todas as dimensões, tá? Não se permita ser levada pelas suas emoções e pela sua vontade, mas pegue a razão e pegue a sua consciência, baseadas no quê? Na vontade de Deus, e você não vai errar nas suas escolhas. Deus é sábio demais. A palavra dele diz o seguinte, confie no Senhor teu Deus de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Façamos isso. Ótimo dia, até amanhã.